E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Jason do História Studio. Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio do História News Diárias. Lembrando, o episódio de hoje é do dia 11 de julho de 2025. Nós vamos tratar notícias super importantes que saíram ao longo do dia 10 e obviamente já impactam o dia 11, são importantíssimas para que você possa começar o seu dia, entender melhor aí as relações globais, né? Lembrando, todas as notícias foram verificadas, estudadas, escritas e publicadas no site historiastudio.com.br, beleza? Se você não conhece o nosso site, recomendo que acesse, tem aí na descrição os detalhes para você acessar o nosso site e as nossas redes sociais. Estamos disponíveis em todas as redes, principalmente no Instagram, onde nós fazemos publicações diárias ali, e também temos todos os dias notícias sobre atualidades, política, geopolítica, economia, educação e cultura, tá? Então fiquem atentos, várias notícias ao longo do dia e a gente faz o resumão para vocês aqui nesse podcast rápido e diário. Mais tarde, só para fazer um lembrete para vocês, mais tarde nós teremos aí também a nossa live comentando todas as notícias da semana em alguns blocos, né? Vamos separar ali os blocos de notícias durante a nossa live no YouTube. Todos os podcasts, todo o nosso podcast, todos os nossos episódios, seja do História Studio Podcast, seja do História News Diárias, estão disponíveis em todas as plataformas digitais de podcast, todos os agregadores e também no YouTube. Lembrando que esse episódio de hoje sai daqui a pouquinho no YouTube, porque logo depois de gerar o áudio, a gente tem que gerar um vídeo que vai ser enviado para o YouTube Podcast, tá bom? Vamos começar então a nossa primeira notícia. Já foi aí um tempinho de programa, já foram quase 2 minutos. Vamos começar então sobre as enchentes no Novo México, que deixaram alguns mortos e rastros de destruição. Então, lembrando, dentre as notícias que nós tratamos no nosso site, também tem notícias sobre meio ambiente, sobre a questão da climática, tá? Então, a gente vai ter aí alguma variedade. Ontem nós falamos bastante, se você não ouviu o podcast de ontem, acompanhe aí, você vai acessar e vai ver, nós temos outros podcasts, né? Inclusive o História News de ontem foi bem interessante, porque nós falamos bastante sobre BRICS e tarifas do Trump, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho disso, mas a gente também vai dar uma mesclada com outros tipos de notícias, tá bom? Vamos lá. Então, começando com as enchentes do Novo México, que deixaram alguns mortos e rastros de destruição lá no estado americano. As fortes chuvas no Novo México causaram enchentes devastadoras em Ruidoso, que é o nome da cidade, né? Deixando 3 mortos, incluindo 2 crianças. A destruição foi generalizada, pontes e estradas foram arrastadas, isolando comunidades e exigindo resgates de emergência. O governo declarou estado de calamidade, enquanto equipes trabalham para reconstruir a região afetada. As enchentes do Novo México deixaram um rastro de destruição e dor, com 3 vidas perdidas, incluindo 2 crianças. A situação em Ruidoso é crítica e as equipes de resgate trabalham sem descanso. Bom, a gente sabe que não foi só o Novo México que foi afetado, vários outros estados foram afetados, inclusive os estados do Nordeste, do Norte dos Estados Unidos, onde tem a maior parte da população americana. Lembrando, a maior parte da população americana mora ali onde a gente chama de cinturão enferrujado, ou Rust Belt, ou Manufacturing Belt, né, o cinturão da manufatura, onde temos muitas indústrias antigas, onde temos as principais universidades, aliás, as principais universidades mais cobiçadas do mundo todo, né, MIT e Harvard, lá próximo a Boston. Nós temos Nova York, nós temos Detroit, Chicago, várias cidades super importantes, muito populosas e que estão sendo afetadas aí por uma enchente, por chuvas pesadas e por tempestades muito graves, né? Isso faz parte do processo da crise climática global que está afetando os Estados Unidos. A gente vai discutir um pouco melhor sobre isso, vou mostrar imagens e conversar um pouco melhor sobre isso com vocês na nossa live daqui a pouquinho no youtube.com/HistoriaStudio. O link também está aqui na descrição do podcast, tá bom? Vamos para a nossa segunda notícia do dia. E aí a segunda notícia do dia, ela é bem interessante, porque nós vamos falar sobre o que começou ontem no nosso planetinha, tá? A Terra passou a girar mais rápido a partir dessa quarta-feira, dia 10 de julho de 2025. A Terra está girando um pouco mais rápido devido a alguns fatores naturais, como o movimento do núcleo líquido, né, o seu núcleo externo está girando um pouco mais rápido. Isso faz com que o nosso planeta gire um pouco mais rápido em consequência. Distribuição da massa por terremotos e geleiras. Aí a gente tem algumas distribuições diferentes. A gente está vendo alguns terremotos importantes, alguns vulcões que a gente não esperava atividade e aconteceu atividade de vulcões, como o vulcão Etna, na Sicília, na Itália, né?
A influência de ventos atmosféricos e marés, principalmente a movimentação dos ventos alísios, que fazem parte desse processo de ciclo de movimentos da Terra. Embora os dias fiquem fracionalmente mais curtos, o efeito é imperceptível no cotidiano, sendo relevante apenas para sistemas de precisão e estudos científicos. Então, pensa, a Terra passou a girar mais rápido a partir dessa quarta-feira, porém, o planeta, a gente não vai sentir isso na prática, porque é uma fração muito curta, muito pequena do que vai mudar no encurtamento das horas do dia, tá? O que vai acelerar essa rotação, obviamente, é o movimento do núcleo líquido da Terra, núcleo externo dentro das nossas camadas internas, tá bom? A gente vai entender um pouco melhor isso também na nossa live de hoje, ok? Bom, outra notícia super interessante é a questão do ProUni. O ProUni 2025.2, agora para o segundo semestre, apenas 34% dos inscritos para ele foram pré-selecionados. O ProUni 2025.2 oferece bolsas de estudo integrais e parciais em faculdades particulares para estudantes de baixa renda, com seleção baseada na nota do Enem. E aí, algumas pessoas foram para a inscrição, conseguiram fazer a pré-seleção, só apenas 34% dos inscritos foram pré-selecionados para esse sistema de bolsas aí do governo federal, tá? Bom, seguindo então as nossas notícias de hoje, passando pela questão da universidade, vocês viram aí a notícia recente, nós não comentamos ela aqui ainda no nosso podcast, vamos comentar na live, que o governo federal, na verdade o Congresso Nacional, faria uma votação no dia 8 para definir sobre as bets, cassinos, casas de aposta e também sobre o jogo do bicho, né? E qual é a relação do ProUni, qual é a relação das universidades, dos estudantes universitários com a questão das bets? A maior parte do público que vai apostar no nosso país é o público jovem. É o público que tem ali a esperança de enriquecer rapidamente, de sair da situação de ter que ralar no trabalho e estudar ao mesmo tempo para conseguir carreira, para conseguir melhorar salário, conseguir mais oportunidade de emprego. Então, obviamente, são jovens que vão ser mais afetados. Aliás, são jovens que também vão ter um pouco mais de tempo para acompanhar os jogos esportivos, para fazer as apostas nas bets, né? Então, a gente vai observar que uma notícia muito grave durante essa semana foi publicada no nosso site de ontem para hoje, tá? E a gente vai comentar aqui agora que são jovens que adiam a sua graduação para gastar com apostas online. Uma pesquisa desenvolvida foi feita aí por especialistas e descobrimos que a classe D e a classe E são as mais afetadas dentro das casas de aposta online. Jovens entre 18 e 24 anos, lembrando, é uma coincidência de número, mas 34% dos entrevistados tinham essa idade, tá? E os jovens entre classe D e E são os mais impactados pelo vício em apostas, 58% vindos de famílias de renda abaixo de 2 salários mínimos. O problema leva muitos a abandonar os estudos, especialmente norte e nordeste do Brasil, onde a falta de informação e oportunidades agrava a situação. As pessoas estão entrando na universidade com muita dificuldade e após começarem o curso universitário desistem, abandonam, porque o investimento no estudo não é algo que gere perspectiva de futuro, de melhora de qualidade de vida, e por isso o custo da universidade acaba sendo aplicado nas casas de apostas, né? Pensando que aplicar esse dinheiro na casa de apostas seria útil, mais útil do que o estudo universitário. Muitas vezes eles acabam perdendo esse dinheiro que poderia servir para o pagamento das mensalidades ou o pagamento dos custos de vida para você estudar numa universidade pública, né? Lembrando que estudar em universidade pública muitas vezes demanda um custo de vida elevado também, né? Você precisa sair muitas vezes da sua cidade, do interior, e ir para uma cidade onde tem o curso universitário que você passou, que você quer ingressar, que você quer cursar. E muitas vezes essas pessoas com 2 salários mínimos se torna algo proibitivo, né? Até mesmo a universidade pública gratuita, tá? Então, isso é uma discussão que a gente vai ter no programa de hoje, ao vivo também, a questão das bets e o estudo universitário, tá? Bom, o nosso programa hoje está caminhando aí para os 10 minutos. A gente vai falar um pouquinho também sobre o impacto do incêndio que aconteceu recentemente também. Mas antes de a gente chegar no impacto do incêndio, vou encerrar com o incêndio, tá? A gente vai falar sobre a fascinante história da pizza. Bom, curioso, né? A gente sai da universidade, falou de crise climática e a gente vai falar sobre a fascinante jornada da pizza, da antiguidade até o Brasil. Porque ontem, dia 10 de julho, esse texto já estava escrito, preparado,
estudado, né, desde fevereiro, né, quando eu recebi a notificação que o Dia Mundial da Pizza era em fevereiro. Eu fui verificar posteriormente e descobri que não, que era dia 10 de julho. E aí eu deixei esse texto guardadinho, preparado para publicação no dia 10 de julho, tá? Então ontem, vou ver até a hora exata que saiu, porque foi depois do nosso programa. Ontem às 7h33, na verdade ontem às 10h08 da manhã saiu. Hoje às 7h33 eu fiz uma pequena edição no texto para acrescentar algumas informações, tá? Bom, ontem foi o Dia Mundial da Pizza. Então a gente conta um pouquinho para vocês sobre a história da pizza, a fascinante trajetória da história da pizza, saindo desde a antiguidade até os dias atuais, né? Todo o conflito aí que envolve onde a pizza surgiu, como a pizza foi criada, a história da pizza Margherita, em homenagem à princesa Margherita da Itália, né? Depois que o reino da Itália foi fundado, lá em 1889, o pizzaiolo napolitano Raffaele Esposito cria a pizza especial em homenagem à princesa Margherita, ou rainha Margherita de Saboia, né? Em homenagem a ela, com as cores da bandeira da Itália. A gente tem, inclusive, na capa dessa publicação, nós temos ali uma pizza Margherita. A mussarela representando o branco da bandeira italiana, o manjericão, o verde, e o tomate, o vermelho da pizza ali, marcando a bandeira italiana, tá? Então a gente tem ali alguns sabores de pizzas e suas origens, uma pizza portuguesa, pizza de pepperoni, pizza calabresa, napolitana, que é a própria Margherita, né? A gente tem também algumas informações como onde se consome mais pizza no mundo. Obviamente, não é na Itália. O lugar onde mais consome pizza no mundo é nos Estados Unidos, tá? As pessoas comem 13 quilos de pizza por ano nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a gente tem uma média aí, de 1 milhão de pizzas vendidas por dia no país, tá? 572 mil apenas em São Paulo. Na França e na Alemanha a gente tem esses países europeus aí que possuem um alto consumo de pizza, especialmente pela influência da imigração italiana nesses dois países que são vizinhos da Itália, tá? Bom, e depois, no final, deixo pra vocês um vídeo aqui do canal, que eu nem lembro mais o nome dele, mas é uma receita original de pizza Margherita, receita original da pizza Margherita, e como são feitas essas pizzas, para vocês também aprenderem a fazer a pizza. Bom, a base do texto, eu tirei como fonte a gastronomia italiana, tá? Bom, vamos então para os nossos últimos momentos aqui do nosso podcast, né? Vamos falar então rapidinho sobre o incêndio, né? E, aliás, antes de falar do incêndio florestal no sul da França, lá em Marsella, continuando na Europa, a gente vai falar um pouquinho sobre a descoberta arqueológica em Ítaca. Não sei se vocês vão lembrar, né, da história de Odisseu no livro A Odisseia. Está sendo adaptado, inclusive, para os cinemas, né? A história de Odisseu, a partir do livro de Homero, né? Bom, supostamente escrito por Homero, que conta a história do retorno de Odisseu da Guerra de Troia para a ilha de Ítaca, onde ele era o rei, onde ele era o Aristos, onde ele era o líder político, né? Então, toda uma história da sua viagem longa, dificultosa pelo mar Mediterrâneo até chegar na sua pequena ilha, né? Então tem todas as histórias ali sobre a esposa dele que ficou na ilha, sobre as sereias, os gigantes, na verdade, os ciclopes que ele encontra no caminho, né? Toda essa saga de Odisseu para retornar para casa depois da Guerra de Troia. Isso vai ser interessantíssimo no livro da Odisseia, mas há uma descoberta arqueológica que foi feita em Ítaca recentemente, tá? Agora, essa semana, foi publicado que em Ítaca foi descoberto a base histórica da Odisseia. Algumas escavações em Ítaca revelaram inscrições, artefatos e uma cisterna micênica, ou seja, da época micênica, que comprovam a importância histórica da ilha durante a Grécia Antiga. Essas descobertas arqueológicas fortalecem a teoria de que a Odisseia de Homero pode ter bases em eventos locais reais, transformando nossa compreensão sobre o período homérico, que até então a gente podia achar que era uma história mitológica, né? A imagem desse artefato também está disponível lá no historiestudio.com.br, tá bom? Bom, para encerrar, a gente vai falar sobre o impacto dos acordos da BRICS para o Brasil e o que muda de fato. A gente vai discutir melhor isso na live de hoje, tá? Bom, a BRICS representa uma aliança estratégica entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul para promover reformas do sistema financeiro internacional e fortalecer o multilateralismo. A gente falou bastante disso no nosso podcast de ontem. O grupo busca maior representatividade global e como que o impacto disso, da BRICS, gera maiores avanços econômicos, principalmente aqui no nosso país, tá? E a gente vai entender isso melhor também aplicado à América Latina na nossa live de hoje. Encerrando então com a última notícia do dia.
Incêndio florestal no sul da França fecha o aeroporto e ameaça Marselha. Esse incêndio ele foi noticiado no dia 8, mas eu estou trazendo hoje exatamente porque a gente estava falando bastante de Europa recentemente. Bom, no podcast de hoje a gente falou bastante. Um grande incêndio florestal no sul da França está causando evacuações em Marselha e na região. Com ventos fortes espalhando chamas rapidamente, o aeroporto local foi fechado. Mais de 160 bombeiros trabalham no combate às chamas, enquanto autoridades monitoram a situação em tempo real e implementam medidas emergenciais para proteger a população. Lembrando que a nossa live de hoje vai tratar sobre assuntos muito importantes. A gente vai falar sobre a BRICS, sobre a taxação do Trump, vamos falar sobre a questão climática global, e aí a gente vai falar sobre esse incêndio mais detalhadamente, a gente vai falar sobre as enchentes lá nos Estados Unidos, como que numa região do hemisfério norte o mundo está reagindo a toda a questão da crise climática. Tá? E a gente também vai falar um pouquinho sobre como que isso impacta a economia brasileira e não só as questões climáticas, mas também as questões de relações com a BRICS e com as tarifas do Trump, tá bom? Vejo vocês mais tarde na nossa live de hoje, lá no youtube.com/HistóriaStudio. Muito obrigado por quem ouviu até aqui, valeu e falou!